Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Vou começar estranhamente estes 10 minutos com Jesus, fazendo aqui quase que uma confissão. Sendo parco, tenho a obrigação e o dever de, todos os anos, apresentar as contas das paróquias que o Senhor, por meio do meu bispo, confiou. E devo dizer que, de facto, a contabilidade, isto de contas de matemática, é sempre para mim um lugar de verdadeira mortificação. Se calhar, se formos perguntar ao quem esteja a ouvir que tenha estudado na área mais das humanidades, das letras, certamente dirá quase a mesma coisa. Certamente haverá exceções de gente pessoas que estão na área de letras e gostam de matemática. Talvez para aqueles que frequentaram as áreas científicas, se calhar, possivelmente, se calhar alguma uma disciplina que tenha sido, digamos assim, também lugar de mortificação no preparatório e no secundário, agora dito segundo e terceiro ciclo, julgo eu, tenha sido possivelmente a história. Mas a verdade é que, pronto, por minha parte, foi sempre um pouco difícil esta disciplina. Se calhar por culpa minha de não ter dedicado, digamos assim, se calhar grande tempo e grande amor a ela, mas sabemos que ela é fundamental. E de facto é fundamental para termos também a nossa vida, neste caso da minha vida de parco, a vida das contas da paróquia certas, como também na nossa vida pessoal, certamente, nós também gostamos de ter contas certas. De tudo sabermos qual é aquilo que nós temos de salário todos os meses, aquilo que temos de despender para as contas da casa, da água, da luz, de algumas prestações que estamos a pagar, de seguro de saúde, seguro do carro, para saber quanto é que temos no final de pagarmos tudo isso, todas essas contas, digamos assim, correntes, para saber depois mais a alimentação e saber quanto é que sobra, não é? As poupanças que temos, isso é tudo verdadeiramente importante, diremos. É uma matemática fundamental e necessária para a nossa vida e é bom que a gente saiba fazer bem essas contas, para não termos surpresas no final de cada mês ou no final de alguns meses ou do ano, não é? E se as coisas não estão bem feitas, depois às vezes temos surpresas desagradáveis. Quem não tem contas muito certas, também diria eu, é Deus. Os resultados que Deus faz, as somas, as multiplicações, as divisões, estranhamente parece não baterem certas. Parece que os resultados não são aqueles que nos dariam se fôssemos nós a fazer essa mesma contabilidade. Recordo-me que quando andava na catequese, quando era miúdo, a determinado momento surgiu uma catequese baseada exatamente também neste Evangelho que hoje a liturgia da palavra nos propõe de São Mateus. Pedro intervém, vai ter com Jesus e pergunta: Senhor, se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei perdoar-lhe? Até 7 vezes? E Jesus, pois, responde: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ora, quando recordo-me de ouvir uma catequese sobre este Evangelho, claro que, como bom cristão e miúdo que era, talvez pré-adolescente, uma coisa assim, toca de fazer as contas quando é que era 70 vezes 7. E pronto, como disse, não era grande avançado nas áreas de matemática e, portanto, tive que certamente recorrer a um caderno, a um lápis ou já uma calculadora para descobrir que 70 vezes 7 era 490 vezes. Portanto, Jesus diz-me que eu tenho que perdoar pelo menos até 490 vezes. Até 490 vezes.
Bem, devo dizer que nunca arranjei um livro com o nome dos meus amigos e dos meus conhecidos para ir, bem, este disse-me assim, procedeu mal contra mim, perdoei-lhe uma vez, segunda vez, pronto. Pedro era um bocadinho mais contido, não é? Até 7 vezes, não é? É que se calhar humanamente era aquilo que nós também, ainda hoje, se calhar achamos que devemos perdoar ao nosso irmão. Até 7 vezes é suficiente. É dizer, a partir da oitava, normalmente nós temos um ditado, não é? A primeira vez e a segunda ainda vai, a terceira vez já não vai nada. Pronto, o Pedro aqui até é um muito caridoso e propõe-se perdoar até 7 vezes. E Jesus apresenta-nos há 490 vezes ainda, é muito, é muito. E portanto, eu como miúdo tentei logo fazer as contas, deixa lá ver quantas vezes, o que é que isto dá, esta multiplicação, qual é o resultado. Mas fiquei verdadeiramente desiludido na altura, depois com a explicação que me deram e aquela que de facto resulta destas palavras de Jesus. E por isso eu dizer que o Senhor não é muito dado às matemáticas também, digamos que é também da área das humanísticas, da parte humana neste sentido, um bom coração, porque o resultado que dá a Jesus na sua calculadora, o resultado que dá a Deus, não é 490 vezes, é sempre, é perdoar sempre. E de facto fiquei humanamente como miúdo, se calhar desiludido, porque achava que 490 já era muito e sempre então é um exagero, mas depois como cristão e hoje como adulto cristão compreendo, aceito, reconheço e quero que de facto que na minha vida, certamente como na vossa, esta, este resultado que dá desta multiplicação a Deus, que dá a Jesus na sua calculadora, é o resultado certo. Perdoar sempre. E talvez este seja o desafio que nós temos, talvez assim, talvez dos maiores desafios que nós temos na nossa vida enquanto cristãos, que é exatamente de perdoarmos aos outros. Mas não é só para perdoar de boca. Nós sabemos, enquanto cristãos, porque escutamos a palavra de Jesus, não só fomos a esta aula com ele, esta aula de matemática, juntamente com o Pedro, mas sabemos que é perdoar de todo o coração. É um grande desafio. É um desafio que o Senhor nos coloca sempre, dia a dia, mas que nos recorda, sobretudo, quando chegamos a este segundo período da nossa escola com Jesus, por assim dizer. Desculpem trazer esta imagem de escola. Mas antes das férias da Páscoa, Jesus ensina-nos esta matemática no tempo da Quaresma, que nós temos que perdoar sempre. Temos que ter um coração tão grande como o dele. É esse o grande desafio. E isso, de facto, esta luta interior que nós fazemos para perdoarmos o nosso irmão sempre e de todo o coração, é de facto o lugar de conversão, é conversão verdadeira. Todos os dias procuramos melhorar neste aspecto e temos que melhorar, porque a verdade é que o perdão é difícil de dar. Queremos-lo dos outros e queremos-lo também, sobretudo, também de Deus. Que Deus nos perdoe, que os outros compreendam as nossas quedas, as nossas falhas. Encontramos sempre, digamos assim, algum motivo atenuador para uma verdadeira amnistia dos nossos irmãos a respeito dos nossos erros, das nossas palavras, das nossas omissões. Mas às vezes somos duros juízes quando os outros erram connosco, quando os outros têm alguma falha. Somos verdadeiros algozes. Somos como aquele que nos aparece sem nome neste Evangelho, porque nunca tem nome, o nome que falta é o nosso nome, em que diante de Deus pede perdão pelas suas faltas. E Deus, que é clemente, compassivo, paciente e cheio de misericórdia, perdoa os nossos pecados, porque vamos verdadeiramente arrependidos. No entanto, nós somos também desta história que, chegados lá fora, que depois de perdoados por Deus, diante
de um pequeno erro, de uma pequena falha, de uma omissão de um irmão nosso, de uma pessoa da nossa família, dos nossos círculos de amigos, do nosso trabalho, dos nossos conhecidos, somos capazes de logo, desculpem esta imagem, de trucidar outra pessoa. É inadmissível que tenha procedido assim comigo, aquilo que disse, aquilo que fez, aquilo que devia ter feito e não fez. Isto é inadmissível e tem que pagar. Nós até temos o ditado que quem mais faz, pagas, não é? Ou então, o outro ditado, que é perdoo, mas não esqueço. Isso significa que verdadeiramente não perdoamos todo o coração. Hoje, neste dia em particular, nesta terceira semana da Quaresma, peçamos ao Senhor um coração como o dele, capaz de perdoar sempre. Que a nossa matemática do perdão seja a matemática de Deus, a matemática de Jesus, desta lição que hoje Jesus nos dá. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.